Nós estamos estudando Oséias. Nós vamos estudar o capítulo 2, até onde for conveniente aqui pelo tempo. Oséias capítulo 2. Vamos falar das referências que Deus fez a Israel. Não é a Judá, mas é Israel, o reino do norte. É muito importante referência. Antigamente as empresas que iam contratar alguém, se aquela pessoa viesse de uma empresa, ele dava as referências das empresas e essas empresas ligavam para aquelas empresas, para o departamento pessoal, hoje em dia fala-se RH, né, recursos humanos, e perguntava sobre aquela pessoa, sobre o caráter dela, integridade, honestidade, pontualidade, e o que eles quisessem perguntar, e aquela empresa, de bom grado, normalmente dava as informações. Não sei se essa informação que eu vou dar agora realmente é isso ou só ouvir falar, que agora é proibido fazer isso. Não se pode mais pedir referência, uma empresa não pode pedir referência para outra, mas não tenho certeza se isso é fato, tá bom? Na escola onde trabalho nós pedimos referências, nós pedimos uma carta de recomendação para quem vai estudar e também mandamos um formulário confidencial para 3 pessoas e essas pessoas respondem a respeito do candidato várias perguntas sobre vida cristã, igreja e tudo mais. Então referência é algo muito importante. Você é uma referência para as pessoas, uma referência boa ou má. Espero que seja uma boa referência para as pessoas, tenho certeza que são. A nação de Israel servia como referência, porque Deus deu essa referência para ela. Deus rotulou a nação de Israel com essas referências que vou falar. A nação de Israel era prostituta. Será que é uma boa referência essa daí? Não é, né? Então a nação de Israel, Deus referenciou, deu essa referência sobre Israel, prostituta. A outra referência da nação de Israel que nós temos é que era adorador, ou adoradora, a nação, adoradora de Baal. Isso também não é uma boa referência. E a outra referência que nós vemos aqui nesse texto é uma esposa reconciliada. Pode não ser uma boa referência, porque se ela é reconciliada é porque ela se separou, né? Mas ainda assim nem tudo foi perdido. Deus diz que a nação de Israel vai ser uma nação, uma esposa reconciliada. Já se reconciliou? Não. A nação de Israel ainda não se reconciliou com Deus, mas isso vai acontecer. Vai ser em um momento bem difícil, um momento de tribulação, e só no final desse tempo de tribulação, que serão 7 anos, no finalzinho mesmo, no último dia da tribulação, no Vale de Megido, ou também conhecido como a Batalha de Armagedon, a nação de Israel vai se converter, se arrepender, e Deus vai casar-se novamente com a nação de Israel, porque agora está divorciado dela, mas ele vai se reconciliar com a nação de Israel e vai se casar novamente com ela, e nós vamos ver esse casamento. Vai ser num período chamado milênio, um reino de 1000 anos, e nós vamos presenciar esse casamento, porque o nosso casamento já terá acontecido com Jesus Cristo. Nós somos noiva de Cristo e vamos nos casar com Cristo. E depois disso, a nação de Israel vai se casar novamente com Jeová, o nosso Deus. Então vamos ver essa primeira referência de prostituta. Ele fala que ela é prostituta e tem os seus amantes. Versículo 1, Oséias, capítulo 2, versículo 1. Alguém pode ler?
Gomer já teve 3 filhos, né? Jezreel, qual o nome do outro? Não meu povo, mas antes tinha desfavorecida. Jezreel, que quer dizer semear, desfavorecida e não meu povo. São 3 filhos. Aí você pensa, então teve mais 2 filhos, são 5 filhos? Não. Agora ele já não está dizendo que a Gomer teve filho. Ele está usando uma figura, uma figura apenas, de modo figurado. Ele está dizendo: chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. A nação de Israel é representada por esse casamento de Oséias com Gomer. E os irmãos são todos os judeus. Todos os judeus, todos os de Israel, são irmãos. Então é para falar para o povo, para chamar a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. É exatamente o contrário, né? Porque o nome de um filho era de uma filha desfavorecida. Então é para falar para o povo que os irmãos se chamam favor. E o outro nome do outro filho era não meu povo, filho da Gomer com Oséias. E ele está falando que é para falar para o povo que o nome deles é meu povo. Então Deus fez o contrário. A experiência tão ruim de Oséias vai se transformar em algo bom. Deus vai amar o povo de Israel como meu povo e como favorecido. Mas aí ele tem que falar a verdade para os irmãos. Ele tem que falar para os irmãos: olha, a sua mãe, ela é prostituta. Então Deus, embora ame o seu povo, Deus tem que falar: a nação de Israel desobedeceu a Deus e foi infiel. Então nós vamos ler, e Dani, pode ler por favor o versículo 2? Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela fache as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Sabe quando o pai está tão chateado com o filho que ele não quer falar com o filho? Ele fala com o irmão, ele fala com outro filho, fala para o seu irmão isso, para falar o quê? No caso a mãe, né? Ele está chateado com a mãe. Ele fala para sua mãe, repreenda a sua mãe, porque ela já não me ouve mais. Então fala para ela que ela não é mais minha mulher. Fala para ela que eu não sou marido. Fala para ela que se ela quiser ainda conversa comigo. Fala para sua mãe que ela tem que abandonar a prostituição. Então Deus está usando uma figura muito trágica, né? De um casamento falido, para dizer para a nação que a única esperança é se abandonar a idolatria, ou seja, a prostituição espiritual, os adultérios. Versículo 3, Joãozinho. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede. Ou seja, eu vou abandonar a mãe de vocês, vou deixar a mãe de vocês na miséria, ela não vai levar um centavo do nosso dinheiro, ela não vai levar nada de casa, ela vai ficar da maneira como eu a encontrei. Agora, se eu não me engano, é Jeremias quem fala isso, quando Deus encontrou a nação. Jeremias, parece que talvez o 16. Depois talvez eu não vim preparado para falar
fala daquele texto, né? Mas é um texto em que fala que Deus encontra aquele bebê no deserto e cuida e vira uma mocinha e ele se casa com ela. Então é um texto que parece que é Jeremias, se não estou enganado. E Deus fala então para o povo de Israel, fala isso para sua mãe, ou seja, fala isso para a nação, que se ela não se arrepender, eu vou abandoná-la, eu vou deixá-la sem roupa no deserto, e ela vai passar por muita dificuldade, por sede, numa terra seca, e assim a nação de Israel está passando, né? Até hoje a nação está num deserto. Versículo 4, Tânia, pode ler? E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Ele diz então que para o povo de Israel, né, fala isso para sua mãe, que eu não vou ter compaixão dos filhos dela. Ou seja, eu não vou ter compaixão de vocês. Então vocês vão ser prejudicados, porque um adultério e um divórcio, uma separação, faz toda a família sofrer. E Deus diz para os filhos de Israel que a nação, por causa do pecado dela, está fazendo todos os filhos sofrerem. E também o contato que ela tem com os outros deuses, Deus não está considerando os adoradores de Baal, porque ela se prostituiu com Baal. Deus não está considerando esses adoradores de Baal. Eles não são nem filhos dele. Deus não considera, são bastardos. Versículo 5, seu Zé de Paula. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu vinho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Deus fala então com o povo de Israel, dizendo: a sua mãe se prostituiu, e a sua mãe está buscando os recursos que eu poderia dar, está buscando nos amantes dela, na adoração de Baal. Porque na verdade, irmãos, quem que dá o pão, a água, a lã, o vinho, o óleo e as bebidas? Quem é que dá? É Baal? Não, é o Deus de Israel. Deus falou que colocaria o povo numa terra que mana leite e mel, e Deus daria todas as riquezas, alimento para o povo. Então é Deus quem sustenta. Mas ela está buscando Baal porque ela acha que Baal é que pode ajudar. E nas plantações deles, eles buscavam Astarote, Tamuz. Tamuz era uma deusa da fertilidade. Então eles achavam que adorando aquela deusa, ela ia dar como recompensa uma plantação abundante. Então eles estão buscando para o sustento deles orar para outros deuses. E Deus então ele vê isso como uma prostituição. Ele está avisando todos os filhos de Israel: a sua mãe me abandonou. Versículo 6, Dona Zenita, pode ler? Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinho, e levantarei um muro contra ela, para que ela não enche as suas veredas. Não ache as suas veredas. Isso. Deus coloca um obstáculo muito grande para a nação de Israel voltar. A nação de Israel agora, se ela quiser voltar para Deus, o caminho vai ser de espinhos, o local está murado, ou seja, é muito difícil agora para a nação de Israel encontrar a Deus. E nós sabemos que a nação de Israel só vai encontrar Deus novamente na tribulação.
quando o exército do anticristo entrar, invadir Jerusalém, violentar as mulheres e tentar matar todo o povo, e o exército vai contra Israel, Israel vai tentar se refugiar, vai em direção ao mar Mediterrâneo, mas não vai conseguir nenhuma ajuda, somente quando Jesus Cristo descer no Monte das Oliveiras, aí racha aquele monte e o Senhor vai atrás do exército do anticristo e com o sopro da boca dele ele destrói. Mas antes ele traz cegueira e eles começam a matar uns aos outros. A nação de Israel então vê aquele que traspassaram, ou seja, aquele que foi crucificado, e a nação de Israel reconhece ao Messias como o seu Salvador. Então é um caminho de muito espinho, é um paredão, é uma muralha que a nação vai ter que enfrentar para voltar a Deus. Oséias 11, não fala de Israel como menino, é esse que está falando? Oséias 11:1? É outro, é um capítulo todinho. Talvez Ezequiel 16, Efraim apacenta o vento e persegue. Você falou 11:1, né? Uhum. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Uhum. É uma referência à meninice, né, da nação de Israel, mas aquele é um capítulo todo, né? Talvez Ezequiel ou Jeremias, um capítulo bem grande mesmo, que fala como ele pegou no deserto e limpou quando nasceu, e cuidou. Aí até fala que aquela menina, os seios começaram a crescer, né? Aí ele se casou com aquela menininha, né? Se transformou numa mulher. Aí é o 16, não, a parábola, né? É o 16 de Ezequiel. Ezequiel? Tem algum versículo que remete a isso que eu falei? Versículo 10 fala: também eu te vesti de roupas bordadas, te calcei com peles de animais marinhos, te cingi de linho fino, te cobri de seda. Joia, isso mesmo. Coloquei um pendente no nariz, no 12 fala, arrecadas nas orelhas. Então é isso mesmo. Ficou chique, né? Ela ficou bem chique. Aí tem o pecado, a condenação e depois a restauração. Né? Certo. Então vamos dizer que Jeremias 16 dá um... Não, Ezequiel 16. Ezequiel. Ezequiel 16 dá um panorama todo, né? Muito bem, obrigado. Chegamos no versículo 7 agora. O senhor João Mendes pode ler? Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscar-o irá enquanto os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Agora está arrependida, né? Porque ela foi até os amantes dela, mas ela achou que fosse conseguir essas coisas. Pão, lã, bebidas e todas essas coisas boas. E ela foi e ela não achou nada lá. Ela não achou seus amantes. Ou seja, não achou, os amantes não se interessaram mais por ela. Ela ficou descartada. E ela pensou: eu vou voltar para o primeiro marido, ou seja, Jeová. Vou voltar para Jeová. Meus irmãos, eu não tenho experiência disso, mas a gente tem encontrado pessoas que se desviam da palavra de Deus. É muito difícil retornar. Não é muito fácil. A gente pensa: é só voltar, vai para a igreja, volta. Mas parece não, com certeza tem uma força maligna que segura essas pessoas. Por isso nós temos que orar muito por aqueles que corriam bem e agora já estão longe do Senhor. Porque eles também têm uma dificuldade para voltar. E talvez alguns até queiram voltar. Eu já encontrei pessoas: eu quero voltar. Está difícil, mas eu quero voltar. Volta! Mas na nossa mente é fácil, mas
na vida deles, tudo é complicado para voltar. Tem que quebrar muito do orgulho, tem que resolver algumas pendências. É muito difícil para algumas pessoas retornar. Mas ela está certa, Israel está certa. Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ou seja, eu estava melhor com Deus. Agora ela está reconhecendo isso. Não aconteceu isso com o filho pródigo? Quando ele chegou mesmo naquele ponto, né, de muita humilhação, perda, aí ele caiu em si, diz a Bíblia. E ele falou consigo mesmo: na casa do meu pai, os meus servos vivem melhor do que eu estou vivendo agora. Então é assim que é a mente de alguém arrependido. Nem sempre é fácil o caminho da volta. Acho que nunca é fácil. Então Deus dá como referência para um rótulo para Israel, prostituta. Será que as prostitutas não têm jeito? Será que não tem solução para as prostitutas? Tem. E Deus já usou prostitutas, inclusive, na Bíblia. E nós encontramos aquela mulher na casa de Simão, onde ofereceu lá um banquete. Aquela mulher que chegou até os pés de Jesus, chorava, lavava os pés de Jesus com as lágrimas e enxugava com seus cabelos. Então aquela mulher amou muito a Jesus. Então nós temos o exemplo de uma prostituta que amou o Senhor, voltou para os caminhos de Deus. Agora tem alguns casos, como aquela igreja, eu não estou lembrando o nome da igreja em Apocalipse, vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 3. A igreja tolerava uma prostituta. E ela foi apelidada na Bíblia de Jezabel. Certamente para lembrar a mulher de Acabe, que era tão ruim, né? E aí ele fala da prostituição dela, levando as pessoas da igreja a se prostituírem também. Tiatira, né? Achei aqui. Capítulo 2 de Apocalipse. Veja o que vai acontecer com essa prostituta, né? Porque aconteceu já. 2:22, alguém pode ler? Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Isso. O objeto do trabalho dela é a cama. O objeto de trabalho de uma prostituta é a cama. E Deus coloca essa prostituta, Jezabel, em Apocalipse, prostrada na cama, doente, né? E todos aqueles que não se arrependerem vão ter o mesmo caminho. Ele fala para a igreja de Tiatira. Portanto, não importa se alguém teve o rótulo de prostituta, dá para voltar. Não importa se um crente se desviou, dá para voltar. Então nós sempre temos a esperança, porque o nosso Deus é um Deus que dá esperança para o pecador. Ele pode sempre voltar. Então essa foi uma referência, prostituta, Israel. Voltando para Oséias 2, uma outra referência trágica é Israel é adoradora de Baal. Versículo 8, Neto, pode ler? Ela, pois, não soube que eu lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Então eles não estão conseguindo nada de Baal. Na verdade, é Deus quem tem dado esses bens, trigo, vinho, óleo. E o que eles pegam? O que eles fazem? Eles pegam isso e vão oferecer para Baal. E aqui eu vou dar um exemplo bem batidão mesmo, né? Quantos que têm um talento para cantar, para tocar, e eles deveriam louvar a Deus? Quem que deu esse talento para eles?
Deus. E eles pegam esse talento, o que eles fazem? Eles vão para o mundo. Tem um monte de gente assim. No Brasil, talvez nem tanto, mas nos Estados Unidos, todas essas bandas que vocês veem, né? Eles chamam de back vocal, né? Aquelas mulheres que cantam e faz aquele vocal de fundo, elas vieram de corais, os corais das igrejas. Quantas famosas, né? Nesses dias teve o filme de Elvis Presley, né? Elvis Presley também. Quantas pessoas saíram das igrejas, aprenderam a cantar na igreja, e elas foram para ter uma vida de fama. Então elas estão recebendo trigo, vinho e óleo de Deus e oferecendo, dando como oferenda para Satanás, para Baal, e servindo ao mundo. Que isso não aconteça conosco, porque muitas pessoas aprendem coisas boas na igreja, elas ficam bem capacitadas na igreja, mas aí elas querem crescer, aí elas vão para o mundo, usar os talentos que Deus deu para elas. Versículo 9, a Maria Fernanda, pode ler? Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho, que providenciei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã e de linho que dei para cobrir os feitos. Ou seja, eu dei para vocês e agora eu vou tomar de volta, porque vocês não usaram bem. Isso nos lembra também a parábola dos talentos, né? Que Deus deu para multiplicar, o administrador deu, né? O dono da fazenda deu para multiplicar para ele. Mas alguém ficou com muito medo, enterrou, né? Aí ele falou, você deveria pelo menos colocar no banco para render juros. Meus irmãos, tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo que recebemos do Senhor é para voltar para Ele. É para você multiplicar o que Deus tem dado para você. Mas eles deram para Baal. E agora Deus falou, eu vou tomar de volta. Ou seja, a nação vai ficar na miséria. E ficou mesmo, porque foi para o cativeiro da Assíria e ficou na miséria. Versículo 10, Priscila, pode ler? Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Quando Deus pegou no deserto, era uma mocinha nua, e Deus deu as roupas, os adornos, todas as coisas boas. Agora Deus está fazendo o reverso, Deus está fazendo o contrário. Deus vai tirar a roupa e vai deixar no deserto, e ela vai passar vergonha, e Deus vai descobrir as vergonhas, ou seja, a nudez diante dos amantes. Ela não vai ter que seduzir mais ninguém, ela vai ficar descartável para aqueles amantes. E aí Deus volta mais especificamente para a nação de Israel e todas as suas festas, e olha o que vai acontecer. Versículo 11, Jonas, pode ler? Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Quer dizer, tudo que era bonito na nação de Israel, as festas, o louvor, as músicas, Deus vai acabar com tudo isso. A nação perdeu o privilégio. Eu já sonhei que eu me desviei uma vez. Não sei se alguém já teve um sonho desse. Eu acordei tão assustado. Eu acordei assustado. Não é possível. Até eu descobri que foi só um sonho. Eu já sonhei que eu me separei da minha esposa. Eu acordei assustado. Coloquei a mão nela. Está aqui ainda. Deixa eu acender a luz para ver se é ela mesmo. Lógico que era. Então, só pensar, só sonhar em se desviar do Senhor e perder essas festas, perder o privilégio de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, a gente acorda assustado.
a gente pensa, né? Isso é uma loucura, que isso nunca aconteça nas nossas vidas. Agora, esse pesadelo está se tornando realidade na vida da nação de Israel. É uma adoradora de Baal. Versículo 12, Val, pode ver? E devastarei a sua vide e a sua figura, de que ela diz, e esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Olha o salário que ela teve. Olha o que ela ganhou dos amantes dela. E algumas querem se tornar prostitutas para ficarem ricas, né? E olha o que ela ganhou. Ela perdeu a vinha, perdeu a figueira, 2 símbolos da nação de Israel, e as bestas feras do campo agora crescem, ficam ferozes e vão destruir a nação de Israel. Então não foi lucro nenhum, foi só prejuízo. Assim também é prejuízo se desviar do Senhor. Rafa, pode ler o versículo 13. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, os quais desqueimou arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então a nação se esqueceu do Senhor e vai receber o castigo por causa dos Baalins, que são os adoradores e todos os objetos de adoração a Baal. Tem uma palavra aqui que eu não sei o que significa, arrecadas, tem uma outra versão, é no versículo 13, Oséias 2,13, vamos procurar uma outra versão para ver o que tem ali. Brinco, né? É brinco? É dente, brinco. Vamos ver aqui a linguagem de hoje. Ela me abandonou, adorou as imagens de seu Deus, Baal, queimou incenso como oferta a ele. Ela também se enfeitou com anéis e joias, correu atrás dos seus amantes. Anéis, joias, talvez brinco, né? Pendentes, bergantilhos, está aqui na Bíblia. Tá aí. Pendentes e bergantilhos, e andou atrás de seus namorados. Então, arrecadas. Suas arrecadas são isso, então, seus enfeites, né? Se esqueceu do Senhor. Baal passou vergonha alguma vez? Porque aqui quem está passando vergonha é a nação de Israel que está adorando Baal. Agora minha pergunta para os irmãos é: Baal já passou vergonha alguma vez? Não sabe nada, não é nada. Ele não é nada. É verdade. É um ídolo, mas por trás desse ídolo tem demônios, né? Embora Paulo fale em 1 Coríntios 8 que os ídolos nada são em si mesmos, mas por outro lado eles existem. E existem demônios por trás desses ídolos. Mas vamos dizer assim, Baal passou vergonha. A adoração de Baal passou vergonha. Alguém lembra? Elias. Elias. 400 profetas de Baal. Tinha mais uns outros 400, né? 800, né? Mas a Bíblia fala mais especificamente de 400. Os 400 profetas de Baal passaram vergonha, porque eles clamavam para que o fogo descesse, mas nada, eles se cortavam, gritavam. Elias ainda falou: quem sabe está no banheiro, fazendo suas necessidades, então passou vergonha. Depois foram mortos. Teve uma outra vez que Baal passou vergonha, algumas vezes, né? Dagon passou vergonha, mas nós estamos falando de Baal. Teve um homem que o pai dele era o responsável pela adoração de Baal. E quando ele ia seguir um profeta, seguir a Deus, ele abandonou tudo e ele acabou com o altar do pai dele. E ele pegou o boi, derrubou o altar, queimou, fez churrasco do boi. E aí ele ganhou um
nome de Jerubbaal. Jerubbaal, que é aquele que contende contra Baal. Aí quando, foram tirar satisfação com o pai falou, é com ele, né? Se Baal é forte, que Baal faça alguma coisa. Ele não ia seguir profeta, ele ia seguir a determinação de Deus de acabar com os midianitas. Quem é esse? Gideão. Gideão, o outro nome dele é Jerubbaal. Baal passou vergonha de novo. E a última parte aqui do nosso estudo é que Israel vai ser a esposa reconciliada. Vamos ler a partir do versículo 14. Vou pedir para o Joãozinho ler 14, aí a Idênio 15, a Tânia 16, o 17, seu Zé de Paula, o seu João Mendes e a dona Zenita, 18 e 19, aí o Neto, a Priscila e a Maria Fernanda, 20, 21, 22, aí o 23, a Val, vai ler. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Porque essa palavra talvez vai aparecer outras vezes. Obsequiosa, obséquio, quer dizer favor. Então ela vai ser favorecida. Toda vez que aparecer a palavra obsequiosa, quer dizer favorecida. 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as árvores do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei do meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus e os céus responderão. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loama e a Loame, direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Porque quando Deus faz as pazes com a nação de Israel, isso não aconteceu ainda. No cativeiro do norte, Israel sumiu, desapareceu. Não é que os judeus morreram todos, mas eles se espalharam pela terra e não voltaram mais para a terra. Voltou uma mistura, e aquela mistura de povos, dos arameus, dos assírios misturados com os judeus, surgiu uma nova descendência, chamada os samaritanos. E os samaritanos eram muito odiados do povo de Judá, os judeus, né? O povo de Israel. Mas Deus vai trazer a nação de Israel de volta para si. Ele diz então que ele vai atrair a nação de Israel e vai falar de novo ao coração, vai conquistar a nação de Israel novamente. E aí Deus vai dar as vinhas novamente, e vai ser como aquela mocinha que ele a conheceu e se casou com ela.
E Deus fala que agora ela não vai mais falar meu marido é Baal, mas ela vai dizer o meu marido é Jeová. E também eles não vão mais querer falar o nome de Baal, não vão mais querer adorar esses ídolos. E o Senhor vai falar de novo com as feras do campo. Ele falou uma vez para que as feras atacassem a Israel. Agora ele vai falar para as feras se acalmarem, ou seja, as feras não vão mais atacar o povo de Israel. E o povo de Israel não vai entrar mais em guerra, vai estar em segurança, e Deus vai se casar novamente com a nação. E a nação vai conhecer de fato o Senhor. Então Deus vai ser obsequioso, ou seja, vai favorecer a nação de Israel. E tudo isso vai acontecer lembrando dos nomes dos filhos de Gomer com Oséias, a desfavorecida e não o meu povo. E Deus vai dizer, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Então é uma bênção que Deus perdoa, é uma bênção que Deus traz de volta aqueles que querem se arrepender. No caso da nação de Israel, essa é uma aliança incondicional, ou seja, isso vai acontecer porque Deus falou que vai acontecer. Nós não precisamos pensar assim, mas e se a nação não se arrepender no final? Ela vai se arrepender. Em Romanos 11:26 diz que todo Israel será salvo. Todo Israel que sobrar, que restar na tribulação, que vai ser 1/3, 2/3 vai morrer, mas 1/3 vai permanecer vivo e todos esses vão se converter. Casamentos têm dificuldades. Alguns casamentos em dificuldades eles acabam. E quais são as dificuldades de casamento? Quando há brigas, muita discussão no lar, muito desentendimento, quando há desconfiança de que o outro está traindo, e claro, quando há divórcio, é o último estágio de um casamento falido, é o divórcio. Deus passou por tudo isso. Deus viu uma nação sendo infiel, Deus viu uma nação brigando com Deus, e Deus viu uma nação que estava traindo, e no final Deus até se divorciou dessa nação. Deus passou por situações bem difíceis com essa nação e está passando até hoje. Isso que nós estamos lendo, nós já estamos vendo num capítulo só a restauração. Mas a verdade é que isso aconteceu no ano 680, mais ou menos, antes de Cristo. Nós estamos em 2022, depois de Cristo. Todo esse tempo a nação de Israel não se converteu dos seus pecados. 2.600 ou 2.700 quase anos, né? E a nação ainda não se arrependeu. Que Deus abençoe também, tenha misericórdia daqueles que se desviaram. Não se esqueçam, irmãos, de lembrar, pessoas que passaram aqui na igreja, alguns são filhos dos nossos irmãos que aqui estão também. Orar por eles, porque Deus os ama e Deus quer trazê-los de volta. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra nos dá recursos para buscarmos ao Senhor e sermos encontrados. A nação de Israel se rebelou muito contra o Senhor, se tornou infiel e buscou ídolos, outros deuses, mas nós sabemos que o Senhor vai trazer a nação de Israel, atrair novamente a nação de Israel. Até aquele ponto, ó Deus, nós pedimos que os judeus que existirem na terra, que eles tenham o conhecimento do Teu Evangelho e aceitem a Jesus Cristo e se tornem agora noiva de Cristo Jesus. E nós pedimos, ó Pai, para aqueles que se desviaram da igreja, desta igreja e de outras também, trabalhe no coração deles, coloque situações e pessoas na vida deles para que eles pensem
novamente nessas verdades e que eles se aproximem novamente do Senhor e que eles encontrem, ó Pai, na Tua casa servos do Senhor que os abracem, que os aceite para o Teu rebanho. Nós agradecemos, ó Deus, porque há irmãos que oram e que têm esse coração desejoso de ver os desviados de volta à Tua casa. Nós pedimos por isso em nome de Jesus. Amém.